Pronto, maravilha. Vamos lá, vamos dar início então à nossa aula. O que que a gente vai ver hoje? Nós vamos concluir aqueles códigos maliciosos que iniciamos na aula passada. Ainda tem alguns códigos maliciosos. E eu decidi incluir aqui no nosso cronograma. Eu vou falar um pouco hoje sobre Bitcoin, na verdade, criptomoeda. Vamos falar um pouco sobre blockchain, algumas tecnologias que estão relacionadas a criptomoedas, porque assim, vamos falar um pouco sobre a questão do rastreamento, um pouco como é que funciona essa parte de criptomoeda, quais são as tecnologias que estão envolvidas e alguns concursos já estão começando a citar e cobrar alguns conceitos relacionados a isso. Então, eu acho que é uma tendência e eu decidi incluir aqui no nosso cronograma. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Primeiro, vamos concluir a parte dos códigos maliciosos, e aí depois a gente entra na questão das criptomoedas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, backdoor. A gente não chegou a falar dele aula passada. Backdoor, a tradução seria porta dos fundos. O que é o backdoor? Backdoor é um programa que, quando ele é instalado no seu computador, ele tem um objetivo muito claro: abrir portas do seu computador para que ele possa ser invadido e controlado à distância. Então, imagine um programa, é como, fazendo uma analogia, não à toa o nome é backdoor. Fazendo uma analogia, é como se alguém tivesse na sua casa, deixando uma porta aberta para que o inimigo possa invadir a sua casa. Basicamente é o que o backdoor faz. Ele entra no seu computador, e a gente vai já entender quais são os meios que ele utiliza. Ele abre portas da sua máquina para que o seu computador seja invadido e controlado à distância. E enquanto ele estiver na sua máquina, ele vai estar facilitando a entrada do inimigo. Por isso que a definição diz que é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Essa é a definição de backdoor, ok? Como é que ele chega até a nossa máquina? Existem várias formas, mas a mais, vamos dizer, utilizada é através do cavalo de Troia. Eu vou já resolver algumas questões, eu até pulei aqui algumas questões para explicar logo a questão do cavalo de Troia, e aí a gente resolve já as questões. O que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia, o nome, né, vem da mitologia grega, ele vem como um presente, só que é um presente de grego, né? Ele vem disfarçado. Então você recebe algo como se fosse um programa legítimo, como se fosse algo útil. Aí você recebe, acredita naquele conteúdo e abre. E a função do cavalo de Troia é instalar outros códigos maliciosos no seu computador. Essa é a função dele. Ele existe para isso. Ele foi criado para se disfarçar, ele se apresenta como algo útil, e a função dele, é, uma vez instalado no seu computador, o objetivo dele é instalar outros códigos maliciosos na sua máquina. E entre eles, o backdoor. Então, um backdoor pode chegar no seu computador através do cavalo de Troia. Então, você recebe lá como se fosse uma foto, como se fosse algo útil, um programa. Aí você foi lá e instalou, aí não sabia, aí o backdoor foi lá e o cavalo de Troia foi lá e instalou um backdoor na sua máquina. O cavalo de Troia
diferentemente do vírus, ele não é capaz de se replicar. Até está aqui. Diferentemente dos vírus e worms, os trojans não têm a capacidade de se auto-replicar. Então, é um ponto importante aí sobre o cavalo de Troia. Depois a gente vai perceber que existem tipos de cavalo de Troia. Existe um Trojan downloader. O que é isso? É um cavalo de Troia que ele tem o objetivo de instalar outros códigos maliciosos no seu computador, mas ele ainda vai ter que baixar esses códigos de sites na internet. Então, o ponto que diferencia o Trojan Downloader do Trojan Dropper é que o Trojan Dropper ele instala outros códigos maliciosos, mas esses códigos maliciosos já estão embutidos no próprio código do Trojan. Então, o Trojan Downloader ele tem o objetivo de instalar códigos maliciosos no seu computador, mas ele ainda vai ter que baixar esses códigos para a sua máquina. No caso do Trojan Dropper, o código malicioso que ele quer instalar já está dentro do próprio código malicioso, do próprio Trojan. Isso faz com que ele instale de forma mais rápida esses outros códigos, né? Existe também a definição de RAT. O que é o RAT? É um Trojan de acesso remoto. Ele combina as características do Trojan e do backdoor. Então, se aparecer na nossa prova, RAT, ele é um Trojan mais backdoor. Backdoor com o objetivo de abrir as portas e o Trojan para que ele venha disfarçado como um programa legítimo para que o usuário acabe instalando em seu computador. E temos também o Trojan Spy. Ele consegue instalar programas spywares no seu computador. Então, aquele keylog, screenlog, ele consegue instalar spywares no seu computador. Ok? Então, são tipos de Trojan. Voltando um pouquinho aqui nas questões, ó, a primeira questão da aula de hoje diz assim: assinale a alternativa que apresenta o código malicioso que é projetado para permitir o retorno e o acesso de um invasor a um computador comprometido anteriormente, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados. A banca Sebrasp cobrou isso lá em 2023. Ó. Nesse caso aqui é o backdoor. Quando ele fala permitir o retorno de um invasor, é porque enquanto ele estiver instalado na sua máquina, ele tem a possibilidade de fazer com que sua máquina seja invadida. Né? Ele facilita a invasão. Esse é o grande ponto. Então, alternativa aí, letra A. Segunda questão, olha como é importante resolver questões da banca, né? Porque em 2023, olha o que a banca fez. A banca Sebrasp, em 2023, colocou esse enunciado, ó, que é um programa, um código malicioso que é projetado para permitir o retorno e o acesso de um invasor a um computador comprometido, um equipamento comprometido anteriormente. Aí, em 2025, a banca Sebrasp voltou a cobrar, só que agora no estilo certo e errado. E aqui ela coloca, ó, um backdoor é um tipo de código malicioso elaborado para permitir o retorno com acesso facilitado de um invasor a um equipamento comprometido anteriormente, por meio de serviços criados ou modificados para esse fim. Ou seja, a questão que tinha sido cobrada lá em 2023, no formato de múltipla escolha, ela se transformou numa questão em 2025 no estilo certo e errado, e de fato é o backdoor que tem essas características, o item está correto.
Questão 3, uma questão de uma prova de delegado da Polícia Civil da Paraíba. Ataque malicioso ao ambiente computacional, realizado por um programa ou fragmentos de código não replicável, aparentemente seguro, que de forma oculta realiza ações como roubo de senhas e arquivos. Ele não se replica, ele é aparentemente seguro, porque ele se apresenta como algo legítimo, mas ele realiza ações maliciosas. Isso é o cavalo de Troia. Ele é que tem essas características, né? O cavalo de Troia. Outra questão, você faz do Acre, 2024. O código malicioso, que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Então, se ele executa funções maliciosas, sem o conhecimento do usuário, e mais, o texto inicial diz assim: ele executa as funções para as quais ele foi aparentemente projetado. É porque, como o cavalo de Troia, ele se apresenta como algo útil, aquela proposta que ele tem, um exemplo, antigamente se usava muito cartões virtuais. Aí, quando ele se apresentava como um cartão virtual, ele de fato era esse cartão virtual, só que, em segundo plano, ele executa ações sem o conhecimento e o consentimento do usuário. É por isso que ele diz que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado. Então, aqui é o Trojan, ou cai como cavalo de Troia ou Trojan. Alternativa, letra C. Questão 5. RAT é um programa que combina as características de Trojan e backdoor, possibilitando ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário legítimo. Correto. Ele combina as características de Trojan e backdoor. Por isso que é RAT, é Trojan de acesso remoto. É exatamente isso. Isso, o item está correto. Outro código malicioso que pode aparecer na nossa prova, ele recebe. Ô, Geise, eu mandei. Como eu tive que modificar esse material, e eu acrescentei já aqui a parte da criptomoeda, aí eu acho que eu troquei aqui também, adicionei algumas questões, e é o material de hoje. É porque talvez você esteja seguindo o material da aula passada, né? Mas como eu tive que fazer algumas adaptações, aí eu preparei um material novo. Pronto. Scareware. O que é isso? Não sei se vocês já se depararam com isso. Provavelmente alguns já devem ter visto. Às vezes você está aqui usando o seu computador e aí do nada surge um aviso, uma tela geralmente piscando, dizendo assim: vírus detectado. Ele começa a chamar a atenção do usuário como se algo malicioso estivesse sendo detectado e ele dá uma sugestão de que ele possui uma ferramenta de segurança que irá resolver aquele problema. Isso é golpe. Aquela tela dizendo que um código malicioso foi detectado, aquilo ali é o que a gente chama de scareware. Usa técnicas de engenharia social para assustar e enganar o usuário, fazendo-o acreditar na existência de um problema de segurança em seu dispositivo e oferecendo uma solução para corrigi-lo, mas que, na verdade, ele irá comprometer
o sistema, né? Exemplos de scareware são aquelas janelas pop-ups que informam que o dispositivo está infectado e para desinfectá-lo é preciso instalar um antivírus, só que é um falso antivírus, né? Ali, na verdade, é o código malicioso. Esse código aí se chama scareware. Olha aqui, ó, questão até antiga, essa aqui é a questão de 2018, mas o assunto continua atual. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o scareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Está tudo errado. Primeiro que o scareware não é antivírus, na verdade é uma forma de enganar o usuário, oferecendo algo que supostamente seria uma ferramenta de segurança, quando na verdade é o próprio código malicioso. O item está errado. Chegamos agora no ransomware. O ransomware, ele é um código malicioso que, quando ele infecta o seu computador, sabe qual é o objetivo dele? Criptografar o sistema. Eu acho que, inclusive, aula passada, alguém até fez uma pergunta sobre um código malicioso que criptografava o sistema. Está aqui o código malicioso. E olha, nós tivemos alguns anos atrás uma onda, um ataque mundial. Teve, já faz alguns anos, várias empresas no mundo todo tiveram problema em relação a isso. Porque você imagina você ligar seu computador um dia, aí você liga a sua máquina, aí aparece uma tela pedindo para você digitar uma chave. Lembra daquelas chaves criptográficas que nós já estudamos, né? Você precisa digitar uma chave. Aí você diz, eu não tenho essa chave. E sabe o que acontece? Você não acessa mais o sistema. A função do ransomware é tornar inacessível o sistema. Ele criptografa. E aí ele vai cobrar uma quantia, um resgate, para fornecer a chave. E, normalmente, esse pagamento é feito via bitcoins. Daqui a pouco, vamos ter uma aula aí sobre bitcoins, o que é bitcoin, enfim, a gente fala já sobre essa criptomoeda. E aí a gente vai já falar em relação a essa questão. Dá para rastrear criptomoeda? Dá para rastrear Bitcoin? A gente chega já nessa parte. O fato é, geralmente esses pagamentos são exigidos em Bitcoins. E qual é a garantia que você tem que você vai pagar e vai receber a chave? Nenhuma. Você pode pagar, não receber a chave e ficar por isso mesmo. Ou seja, isso aqui é um problema seríssimo de segurança, viu? Como é que a gente pode fazer já para tentar se prevenir desse tipo de situação? A melhor forma de se prevenir é ter sempre backup atualizado. Ter backup atualizado é extremamente importante, porque são essas cópias de segurança que irão possibilitar que, caso o sistema venha a ter problemas nesse sentido, você tenha condições de recuperar os seus arquivos, porque você tem backup. Agora, se você disser assim, professor, eu não tenho backup, aí você está perdido, porque você não acessa mais enquanto aquela criptografia não for quebrada. Ok? Então, o ransomware é um problema, é uma dor de cabeça gigantesca aí para a sua segurança, viu? Olha essa questão aqui de prova. Ó. Ransomware é um tipo de malware que infecta computadores e dispositivos, criptografando os arquivos do sistema ou bloqueando o acesso do usuário aos próprios dados. É exatamente isso. É o ransomware. O item está correto. Outra questão, ó. Considere que em certa organização
tenha ocorrido um ataque que criptografou, por meio de malware, os arquivos dos usuários gravados no servidor de arquivos, instalado na rede local da organização. Considere ainda que, após o ataque, tenham sido enviadas informações aos gestores da organização, a fim de forçá-los a pagar o resgate para reaver o acesso aos arquivos. Nesse caso, a organização foi vítima de um ransomware, tipo de ataque cujo impacto pode ser reduzido por meio da implementação prévia de backup para proteção de dados. Perfeito. Se você tem backup, e isso tem que ser feito de forma antecipada, você pode diminuir, reduzir os impactos gerados por um ransomware. O gabarito aqui, o item está correto. Beleza? 9. O WannaCry é o código que eu me referi há pouco. Olha aqui, ó, o WannaCry foi um malware que infectou centenas de milhares de computadores em mais de 150 países, incluindo redes hospitalares, empresas de telecomunicação e transporte, causando prejuízo estimado em bilhões de dólares. Ele se propagava automaticamente de computador para outro sem a necessidade de interação do usuário e criptografava os arquivos das vítimas, exigindo resgate em Bitcoin para liberar os dados. Essas características permitem concluir corretamente que o WannaCry é essa ideia dele ficar passando de computador para computador automaticamente tem características aqui de um worm. E como ele criptografa os dados e cobra um resgate, e geralmente esse resgate é em Bitcoin, ele é um ransomware. Portanto, seria um worm e com características de ransomware. Daí a alternativa, letra E. Chegamos agora na definição de rootkit. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas utilizados para ocultar e manter a presença de um invasor ou de um outro código malicioso em um dispositivo já comprometido. Olha aqui. O ransomware, o rootkit, se você tiver no seu computador algum código malicioso que usa rootkit, sabe o que o rootkit vai fazer? Vai mascarar a presença dele no sistema. Aí você me pergunta, mas para que ele mascara o código malicioso? Você vai passar a sua ferramenta de segurança, por exemplo, você vai passar o antivírus, ele vai vasculhar o seu computador e vai dizer, ó, não encontrei nada. O rootkit ele é capaz de mascarar a presença de um código malicioso no seu computador, de tal forma que a ferramenta de segurança não encontra. Você vasculha e a ferramenta de segurança não localiza. Então, o rootkit é um conjunto de programas e técnicas utilizado para ocultar e manter a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um dispositivo já comprometido. Seu principal objetivo é esconder processos, arquivos, registros ou conexões, dificultando a detecção por ferramentas de segurança. A principal característica do rootkit é a persistência e a ocultação das atividades maliciosas, permitindo que o invasor mantenha sua presença no sistema de forma discreta e duradoura, inclusive com a capacidade de permanecer ativo
mesmo após a reinicialização do sistema. Então, mesmo quando você reinicializa, ele se mantém, ele permanece ativo. Isso aqui é um problema gigantesco para remover do computador. Até porque, como ele fica mascarado, muitas vezes as ferramentas de segurança não detectam o rootkit. Claro que, dependendo da ferramenta de segurança que eu tiver no meu computador, ele vai ser capaz de detectar. Mas não é simples. O rootkit normalmente traz grandes prejuízos ao usuário. Olha a questão 10. O rootkit é um tipo de malware que permite que um atacante mantenha controle remoto sobre o sistema infectado, salvo se for reiniciado. Não, até sendo reiniciado, ele consegue persistir dentro do sistema. Então, dizer que ele mantém o controle sobre o sistema, salvo se ele for reiniciado, esse trecho final tornou o item errado. O Alex perguntou aqui se o rootkit é feito em 2 etapas. Pergunto pela instalação prévia. Assim, primeiro ele tem que chegar no seu computador, né? E aí existem alguns meios, inclusive através do cavalo de Troia. E o que ele pode fazer na sua máquina? Porque o rootkit, ele pode trazer dentro dele também outros códigos maliciosos. E o que ele vai tentar fazer é mascarar esses outros códigos maliciosos. Porque, por exemplo, o cavalo de Troia ele só tem a função de instalar os códigos maliciosos no seu computador, mas ele não tem a função de mascarar a presença deles. O rootkit ele cria técnicas, ele utiliza técnicas, melhor dizendo, para que um código malicioso esteja na sua máquina, mas que o sistema de segurança não detecte. Você vai passar o antivírus, ele vai vasculhar a sua máquina e não vai encontrar. O rootkit tem essa característica. Então, nesse caso aqui, o item está errado. 11. Os vírus de computador do tipo rootkit ocultam-se no sistema e têm a capacidade de modificar o próprio sistema operacional, alterando suas funções básicas para não serem detectados. Aqui tem um detalhe, hein? Lembra da aula passada que nós estudamos que o correto é tratar os códigos maliciosos como malwares, ou seja, os malwares sendo tratados como um gênero. Só que nós vimos na aula passada que, às vezes, a própria banca, para tentar, sei lá, às vezes tornar o conceito mais popular, acaba tratando os códigos maliciosos como se fossem vírus, ou seja, generalizando o termo vírus. Nós vimos isso na aula passada. E olha o problema dessa questão. Os vírus de computador do tipo rootkit. A banca Sebrasp está colocando como se o rootkit fosse um tipo de vírus, quando, na verdade, o correto é dizer que o rootkit ele é um exemplo de malware, ou seja, tanto o rootkit quanto o vírus são exemplos de malwares. Mas vírus é uma coisa, rootkit é outra. O que a banca Sebrasp tentou fazer aqui foi usar o termo vírus de uma forma genérica. Mas, tecnicamente, isso aqui está errado. Não existe os vírus de computador do tipo rootkit. Não tem um vírus tipo rootkit. Agora, você quer ver aí o problema? Inicialmente, essa prova foi do IBAMA, foi ano passado. Olha o gabarito preliminar da banca Sebrasp na prova. O gabarito preliminar apontava o item como correto, ou seja, a banca Sebrasp estava usando aqui o termo vírus de uma forma como se fosse sinônimo de malware, né? Estaria usando o termo vírus aqui
de uma forma genérica. Mas aí, como é que eu vou adivinhar isso na prova? Esse é o problema. Tecnicamente, essa questão aqui está errada. Só que no gabarito preliminar, ela foi marcada como correta. Ainda bem que a Banca Sebrasco reconheceu o erro e ela anulou a questão. E olha a justificativa. A generalização da redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. Essa generalização é tratar o vírus como se fosse um gênero e que os demais códigos maliciosos fossem aí exemplos de vírus, né? Tipos de vírus. Então, no preliminar estava correto, no gabarito definitivo o item está errado. Ok? Olha a 12, ó. Assinale a opção que indica o tipo de malware que opera tipicamente subvertendo o fluxo de execução do sistema, sendo capaz de ocultar-se e substituir-se às chamadas do sistema, que manipulam arquivos, processos, memória, controle de acesso e comunicações de rede por código malicioso. Então, quem é capaz de ocultar-se e começar a operar de tal forma, né, que ele vai ficar escondido, porque ele está sendo oculto, quem tem essas características é o rootkit. Portanto, essa questão, a resposta é rootkit. Para finalizar e mudar de assunto, nós temos o conceito de phishing. Para quem não sabe, phishing é uma forma de engenharia social. E o que é engenharia social? É uma forma de enganar as pessoas aplicando golpes. Né? Existem pessoas que têm um poder de convencimento gigantesco. E tem pessoas que são muito fáceis de serem enganadas. Né? Então, às vezes a pessoa recebe um e-mail dizendo lá, seu CPF foi cancelado. Clique aqui para regularizar a sua situação. A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail. A maioria não vai acreditar nesse tipo de comunicação. O problema é que tem sempre alguém que acaba acreditando. Ou seja, o que cair na rede é peixe. Por que o nome é phishing? Técnica da pescaria. O que cair na rede é peixe. A maioria não cai, mas sempre tem um que acaba caindo. Então, essa é a definição de phishing. Agora, existem tipos de phishing. Por exemplo, o tradicional é aquele phishing que é enviado em massa. Exemplo, você recebe um e-mail dizendo assim, por medida de segurança, solicitamos o recadastramento da sua senha da sua conta do Banco do Brasil. Aí tem gente que diz assim, nem conta no Banco do Brasil tem. Por quê? Porque, na verdade, como é um phishing, ele é enviado em massa, ele é enviado para uma quantidade enorme de pessoas. Algumas têm conta no Banco do Brasil, outras não têm. Esse é o phishing. Só que existem formas mais específicas. Por exemplo, alguém está querendo aplicar um golpe em uma determinada empresa. Certo? Jonathan, de fato, tem que tomar cuidado lá com o scareware, né? O scareware porque ele apresenta uma tela, né? Alertando para algum tipo de problema, mas não deixa de ser uma forma também de aplicar golpes. Né? Agora, o phishing, normalmente, por exemplo, é por e-mail. Né? Não obrigatoriamente. Dá para ser por SMS, mas, assim, na maioria dos casos, por e-mail. E aí, vamos supor que alguém queira aplicar um golpe em uma determinada empresa, e aí identificou que se você conseguir fazer alguém lá do setor financeiro executar algum procedimento, vai facilitar a aplicação daquele golpe. Aí existe o spear
phishing. O que é o spear phishing? É uma forma de phishing direcionada a um indivíduo ou organização específica, utilizando informações reais da vítima para aumentar a credibilidade do ataque. Então, se eu sei que tem uma determinada pessoa que trabalha no setor financeiro de uma empresa que eu quero aplicar um golpe, aí eu começo a direcionar mensagens para aquela pessoa, tentando fazer com que essa pessoa comece a confiar naquela pessoa. Ou seja, quem está querendo aplicar o golpe quer ganhar confiança de quem está recebendo aquele conteúdo. Então, o spear phishing, ele é direcionado. Em vez de você mandar para todo mundo, você começa a direcionar, por exemplo, a um determinado indivíduo. Isso é o spear phishing. Só que o spear phishing pode ser qualquer pessoa. Pode ser um vendedor, pode ser alguém lá do setor financeiro, alguém do RH. Agora, existe também um tipo de phishing voltado para o alto escalão. Aí é o Walling, classificação específica de spear phishing voltada aos altos executivos, gestores ou autoridades. Então, em vez de eu tentar enganar o vendedor, eu vou tentar enganar o CEO da empresa. Ou seja, é aquela ideia de peixe grande, né? Daí a ideia de walling, que seria baleia, né? Porque lembra a ideia de um peixe grande, ou seja, em vez de tentar ganhar a confiança de um funcionário, de um cargo mais operacional da empresa, vamos dizer assim, você vai querer aplicar um golpe num cargo de alto escalão, um cargo estratégico, CEO da empresa, por exemplo. Aí é o walling. Existe também o smishing. Dá para aplicar esses golpes de phishing por SMS. Aí é o smishing. E dá para fazer também por ligação telefônica. Aí é o phishing, porque esse V vem de voz, ó. Phishing executado por meio de ligações telefônicas ou mensagens de voz. Aí é o phishing, o V inicial lá você vai lembrar de voz, porque aí é por ligações telefônicas, por exemplo. Aqui são tipos de phishing. E para concluir, tem mais um tipo de phishing. Esse é bem mais específico. É um outro golpe. É um ataque chamado farming. Como é que funciona o farming? Vamos supor que esse usuário aqui precise acessar o site da Caixa Econômica Federal. Aí ele vai digitar a URL www.caixa.gov.br. Isso aqui é o que a gente chama de URL, localizador uniforme de recurso. Agora, o que a gente precisa aprender? Que todo endereço URL ele tem um nome. Aqui, no caso, seria caixa. Esse caixa é um nome de um domínio. Só que para acessar o site da Caixa, não basta conhecer o nome do domínio. Tem que conhecer o endereço IP do servidor. E aí, criaram um sistema para fazer isso aqui funcionar. Existe na internet o que nós chamamos de servidor DNS. Todo computador configurado para acessar a internet está configurado para usar DNS. Aí, como é que funciona? Você digita www.caixa.gov.br, tecla Enter. Aí, o seu computador faz uma consulta ao DNS. E o DNS diz qual endereço IP
tem que ser acessado para que a página da Caixa seja localizada. Então, eu costumo dizer que o DNS é muito parecido com a agenda telefônica que nós temos no nosso celular. Quando eu quero ligar para o João, eu preciso saber o número de telefone do João. Mas eu não preciso ter esse número decorado, porque eu vou usar a minha agenda, eu vou digitar o nome João, a minha agenda automaticamente vai associar o nome João a um determinado número a ser discado. Na internet é basicamente isso que o DNS faz. É muito mais fácil decorar nomes do que decorar números. Então, como é mais fácil decorar nomes, o que acontece? Nesse caso aqui, deixa eu só, peraí que saiu aqui a tela. Então, como é muito mais fácil decorar nomes, o DNS facilita demais a nossa vida. Porque se fosse assim, vamos lá, vamos acessar o site da Caixa. Vamos, diz aí o endereço, 200.10.30.21. É muito mais fácil decorar caixa.gov.br. Então, o DNS faz essa associação. Mas onde é que está o golpe? O que é o que chamamos de farming? Farming é um tipo específico de phishing. Sabe o que é o farming? É quando alguém consegue comprometer o cache de DNS que fica lá no provedor de acesso. Sabe o que esse cara faz? Ele tira o verdadeiro endereço IP da página e troca por um endereço IP de um site clonado, de um site fraudulento. Então, você vai digitar corretamente www.caixa.gov.br, você digitou o endereço certo. Aí foi para o DNS. Aí, em vez do DNS levar você para o site verdadeiro, ele joga você para o site clonado. Um site fraudulento. Isso faz com que, mesmo você digitando o endereço correto, você acabe caindo numa página clonada. Aí o nome dado a isso, farming. Farming é um tipo específico de ataque cibernético relacionado ao phishing, que redireciona o usuário para sites falsos sem que ele perceba, mesmo quando ele tenta acessar páginas legítimas. Você digitou o endereço correto, mas caiu numa página clonada. Ok? Tranquilo? Então, olha essa questão aqui para a gente fechar. Vocês marcariam aí como resposta dessa questão? Vamos lá. Um tipo de ataque contra o serviço DNS é o farm, que envolve o redirecionamento do navegador do usuário para sítios falsos. Sítio é a tradução de site, viu? Então, um tipo de ataque contra o serviço DNS é o farm,
que envolve o redirecionamento do navegador do usuário para sítios falsos por meio de técnicas, da técnica conhecida como envenenamento de cache DNS. O item está correto. Ele não só direciona, ele não só direciona você para o site clonado, como não só direciona para o site clonado, como também ele muda a página, né? Ele muda a tela. Então, na verdade, quando você acessa, é um site parecido. Ele não é idêntico ao original, mas ele é parecido. Aí você tem que tomar muito cuidado. Geralmente tem algum erro de português, você tem que prestar muita atenção na página. Tem que procurar saber se lá na página tem o protocolo HTTPS, embora isso também não seja suficiente. Tem que estar muito atento. A página não é idêntica. Ela é parecida, ela é semelhante, mas se prestar atenção, você vai perceber algumas características no site que são diferentes do original. O problema é que esses caras contam com a ideia de que a maioria das pessoas acessa e não presta atenção na página que está sendo acessada. Então, acaba que o descuido, né, a falta de atenção do usuário faz com que você acabe caindo no golpe. Isso é farming, ok? Então, dessa parte dos códigos maliciosos, podemos dizer que a gente finaliza aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente mudar de assunto? Eu queria fazer uma pergunta só assim. Esses caras que vendem, por exemplo, ingressos de show, como foi agora do Iron Maiden, né? Utilizam esses códigos para isso. É isso, professor? Nesse caso específico, pelo que eu li, eles fizeram diferente. Eles criaram uma página clonada e eles espalharam os links, né? Aham. E eles também criaram uma forma de patrocínio para que aquele site que foi criado por eles aparecesse logo de início. Então, na verdade, não envolveu o farm. Porque o que seria o farm? Eu mesmo digitar o endereço correto e ainda assim cair na página clonada. O que eles fizeram foi outra coisa. Eles criaram uma página clonada, espalharam os links dessa página clonada. Porque quando você clica no link, não é farm, porque o link joga você para onde ele quiser. Só é Hum, considerado farm se você, por conta própria, digitar o endereço correto, você não clicou em link, você mesmo digitou o endereço, mas ainda assim caiu na página clonada. O que eles fizeram foi diferente. Eles espalharam links falsos, uhum, direcionando para a página clonada, e fizeram também alguns patrocínios para que, quando alguém fizesse uma pesquisa, os resultados deles apareciam. E a pessoa achava que uhum, aquilo ali era o site oficial, aí clicava e caía no golpe. Basicamente foi isso que eles fizeram. Não é, nesse caso específico, não é considerado farming, porque não há só é farming se tiver um comprometimento do DNS. Aí a questão tem que deixar muito clara. A questão tem que falar que o usuário digitou o endereço correto e por um comprometimento do DNS você caiu numa página clonada. Pode falar, Jonathan. E, professor, só um instantinho antes do Jonathan, É. em relação, por exemplo, assim, ao acesso dos hackers ao sistema do CNJ para fazer alvará de soltura enganoso, né? Também é nesse mesmo sentido dos códigos maliciosos ou já tem a ver com a questão da criptografia que está Aí, meia capenga do sistema do CNJ? aí tem que ver no caso de uma invasão. Ah, tá. É Porque, algo porque mais para isso, profundo, né? porque aí tem que invadir. Né? Entendi, Teve entendi. aquele caso do Alexandre de Moraes, né? Que o hacker, inclusive, está até preso. Ele invadiu o sistema.
Então, ele conseguiu invadir, inclusive ele tinha lá um documento, né, que era exatamente a questão da prisão do Alexandre de Moraes, enfim. Ali ele invadiu o sistema, era diferente. Aí tinha alguma falha, alguma brecha de segurança, ele conseguiu explorar e conseguiu invadir. Infelizmente, essas pessoas elas têm esse cara que fez isso, ele tem um conhecimento absurdo. E ele poderia muito bem usar esse conhecimento dele para tanta coisa, né? Aí o cara vai usar o conhecimento dele para realizar, porque não é fácil acessar um sistema desse. Não é fácil. O cara conseguiu descobrir uma brecha de segurança, conseguiu invadir, ou seja, ele tem muito conhecimento técnico e ele tinha totais condições de usar esse conhecimento técnico para muita coisa. Mas, infelizmente, ele seguiu pelo outro caminho, né? Mas aí, nesse caso específico, é uma invasão. Ele invadiu o sistema. Agora, nós tivemos um caso, se não me engano, em 2022, eu posso até pesquisar aqui no Google, mas acho que foi em 2022, que o sistema do Superior Tribunal de Justiça teve um problema com ransomware. Ficou uma semana sem fazer audiência. O sistema parou. Aí você imaginar o Superior Tribunal de Justiça ficar uma semana sem audiência, porque o sistema simplesmente ficou inacessível, porque o ransomware criptografou tudo. Como é que lá no STJ, como é que eles conseguiram resolver o problema? E havia backup e eles demoraram uma semana para reestabelecer o sistema. Agora, eles só conseguiram porque tinha backup e detalhe, o backup não estava na rede. Porque você imagina se o backup estivesse na rede. Tinha criptografado tudo. Os arquivos originais, mais o backup. Só que eles tinham um mecanismo de segurança em que o backup ficava fora da rede, exatamente para não ter risco de que, se o sistema for infectado, o backup estaria junto, né? Então, nesse caso aí, foi do Superior Tribunal de Justiça. O Professor, HTTPS, pergunta aqui do Alex, né? Qual é a utilidade do HTTPS, né? O HTTPS, ele criptografa os dados da nossa máquina para o servidor. Na verdade, a função do HTTPS é nos dar segurança para quando a gente entrar com algum dado sigiloso, que esse dado só saia do nosso computador se ele estiver criptografado. Eu ainda vou explicar, nós vamos ter uma aula para falar de protocolos de rede, né? Aí eu vou explicar como é que funciona o HTTPS, mas ele criptografa os nossos dados, né? Toda página, para ser considerada segura, ela tem que fazer uso do HTTPS. Porque se ele não usar HTTPS, ele não está criptografando os nossos dados. E qual é o risco? Eu vou digitar aqui a minha senha no meu computador. Essa senha tem que ser enviada via internet lá para um servidor. Aqui vamos supor que seja um servidor. Se eu não usar HTTPS, a minha senha ela vai legível. Então, se alguém interceptar, descobre a minha senha. O que o HTTPS faz? Antes dessa senha sair do meu computador, ela é codificada. Então, ela percorre todo o caminho entre a minha máquina e o servidor, ela vai de forma criptografada. Então, o HTTPS está nos dando uma garantia de que as informações que eu estou transferindo da minha máquina para o servidor, se alguém interceptar, não vai conseguir acessar o conteúdo, porque ele está criptografado. Ou seja, a segurança que o HTTPS nos fornece é uma segurança para transferir dados da minha máquina até o servidor de forma segura.
Essa é a segurança do HTTPS. Se alguém interceptar o dado, estará criptografado. Ok? Vamos É, agora. Diga, só pode uma dizer. dúvida, professor. Foi muito bom essa questão da HTTPS do Alex aí, já respondeu uma parte. Mas assim, se o endereço, o site clone, ele vai clonar o IP ou só a questão do nome? Na verdade, nenhuma coisa nem outra, porque assim, ele vai tentar criar um endereço parecido, o endereço não é o mesmo, certo? Aham. E o endereço IP também não é porque o servidor é outro. Ah, Então, entendi. se a ideia dele for o farm, ele vai ter que invadir o servidor DNS, ele vai ter que comprometer o servidor DNS, dizendo qual é o novo endereço IP que o site tem que ser acionado. Então, no DNS, deixa eu voltar a repetir aquele processo. Ó. Vamos dizer que isso aqui seja o DNS. Aí aqui está registrado que caixa.gov.br tem que acionar dentro o registro. O cara, o golpe, ele quer que você digite aqui www.caixa.br. Aí você vai mandar. Quem está aplicando o golpe, o que, que ele quer? Ele quer que na hora que o DNS retornar para sua máquina, retorne a página clonada. Então, o cara tem que comprometer o DNS chegando aqui e tirando esse endereço aqui, ó, trocando por um endereço IP de um site fraudulento. Entendi. Tá cortando o É, áudio? não, meu, Deve ter dado nem, uma oscilada aí na internet. a minha internet está ruim, mas enfim. Então, a dúvida era justamente essa. Então, para eu ter a segurança, vamos supor, né, que o site foi clonado de uma forma praticamente perceptível para o usuário comum, né? Para eu ter a segurança, seria interessante, então, eu pesquisar ou ter acesso ao IP, né? Ao endereço IP do site, assim. Mas Tem como geralmente, ter porque assim, segurança? se você prestar atenção na barra de endereço, você vai ver que o Uhum, endereço não é o mesmo. Ele é parecido, mas não é o mesmo. Se você uhum, prestar atenção na página, você vai perceber algumas coisas que não tem no site oficial. Então, assim, entendi, dá para perceber. Só que os caras contam que essas pessoas vão acessar o site entendi, e não vão prestar atenção. entendi, Quem prestar atenção percebe que tem algo estranho. Só que nem entendi. todo mundo faz isso, né? Esse é o grande ponto. Beleza. Obrigado, professor. Pronto. Não é fácil fazer esse envenenamento de DNS aqui, viu? Possível. Então, assim, esses servidores DNS, muita segurança. Então, não é fácil fazer essa troca, mas é possível. Tranquilo? Então, fechamos aí essa parte. Vamos agora, aproveitando essa troca feita no servidor, é fácil, é difícil ser detectada? Não é simples. É porque geralmente assim, quando é feito isso no DNS, geralmente quem monitora o servidor descobre rápido que essa alteração foi feita. Viu, Alex? Agora vamos, só para você ter uma ideia, vamos supor que o pessoal lá que monitora o servidor DNS levou 2 minutos para perceber que esse endereço tinha sido alterado. Em 2 minutos, quantos usuários solicitam acesso ao site da Caixa Econômica? Muita gente, né?
Então, mesmo que seja por pouco tempo, a quantidade de pessoas que podem chegar a ter problema é muito grande. Quem monitora o DNS, em algum momento ele vai perceber que foi feita uma alteração. Só que, nesse intervalo de tempo, muita gente já pode ter acessado a página clonada. Beleza? Eu estou percebendo aqui que realmente a internet está dando uma travada agora. Está com uma instabilidade aqui, mas acho que vai dar certo aí. Tá dando uma travada, eu vi também aqui. Qualquer coisa a gente reinicializa aqui. O problema é que se reinicializar, a gente corta a aula, né? Vamos tentar ver aqui se dá certo aqui. Acho que vai estabilizar aí. Pronto. Vamos agora entrar no assunto de criptomoeda. Como eu disse lá no início, eu nem tinha programado incluir esse assunto no nosso curso, mas aí eu acho relevante, eu acho importante a gente ter pelo menos alguns conceitos sobre esse assunto, pensando em questão de lavagem de dinheiro, pensando na questão de investigação. Hoje, esse movimento de criptomoeda ele está muito forte, né? E tem alguns pontos aqui que são interessantes a gente avaliar. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é criptomoeda, né? Esse é o primeiro ponto. O que é criptomoeda? Criptomoeda é um nome genérico atribuído às moedas digitais, descentralizadas, criadas e mantidas em uma rede blockchain e que utilizam sistemas criptográficos avançados. Dessa definição, alguns pontos são interessantes. Primeiro, o que é uma moeda digital? O que vem a ser descentralizado? E, principalmente, dentro dessa definição de criptomoeda, o que seria blockchain? A tendência dos concursos, a tendência é cobrar cada vez mais essa parte. Deixa eu só. Espera aí. Estou só abrindo aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Pronto. Então, vamos lá. O que eu queria fazer com vocês aqui? Como nessa definição, ó, tem a ideia de moedas digitais, descentralizadas e rede blockchain, fora essa questão de sistemas criptográficos avançados, vamos fazer aqui algumas anotações, né? Primeiro, por que criptomoeda é uma moeda digital? Isso aqui é o mais fácil. Por que ela é uma moeda digital? Muito simples. Ela existe apenas em formato, ela existe apenas em formato eletrônico. Se é uma moeda que existe apenas em formato eletrônico, se ela não possui representação física, se ela não possui representação física, ela é uma moeda digital. Então, é o mais fácil de entender aí. Por que essas criptomoedas elas são descentralizadas? Qual é o motivo disso? É só a gente entender que ela não é
não é emitida nem controlada por autoridade central. Então, ela é descentralizada porque ela não é emitida nem controlada por autoridade central. Não existe controle do governo. Não existe um servidor central. Isso não existe. Em criptomoeda, elas funcionam no que a gente chama de redes distribuídas. Se usa muito um termo peer-to-peer, que seria ponto a ponto. Se eu vou transferir o Pix para uma pessoa, eu tenho que transferir obrigatoriamente envolvendo o sistema bancário. Mas quando eu vou transferir Bitcoin, é do usuário A direto para o usuário B, sem intermediário. E aí a gente começa a entender que as criptomoedas elas não têm fronteiras. Né? Não tem fronteira. É de A para B sem intermediário. Ou seja, ela é descentralizada. Não é emitida nem controlada por autoridade central. E o que é blockchain? Nós ainda vamos estudar muito blockchain. Inclusive, vou mostrar como é que o blockchain funciona na prática. O objetivo agora não é entrar em detalhes. Eu quero apenas que vocês comecem a se acostumar com essa nomenclatura. Mas ainda vamos estudar em detalhes. Mas eu quero só que você entenda o seguinte. Blockchain é uma tecnologia que, sem ela, o Bitcoin não existe. Então, só para a gente entender, o Bitcoin é uma criptomoeda. E para essa criptomoeda existir, eu preciso de uma tecnologia por trás dela. E essa tecnologia se chama blockchain. E o blockchain, vamos anotar o seguinte, que ele atua como um livro razão. Ele atua como um livro razão público e distribuído. Então é o seguinte, todas as transações com criptomoedas, todas são registradas. Entrada e saída. Registrada onde? Em um livro razão, que, por sinal, é uma definição que vem da contabilidade, né? Livro razão. Só que o blockchain é um livro razão digital. É uma tecnologia que cria um livro razão digital, registrando todas as transações de forma permanente. Fica tudo registrado. Quem está transferindo, quem está recebendo, o valor da transferência, tudo fica registrado em um livro razão. E aí dá para você ter todo o histórico de transferência. Isso é o blockchain. E essas criptomoedas, elas dependem de criptografia. O Rafael, Pode dizer. então, se eu tenho Bitcoin, e eles querem rastrear, se tiver acesso a esse livro razão, vai saber quem é que tem. Na verdade, é assim. Todo mundo tem acesso ao livro razão. O livro razão ele é público. Ele é distribuído. Todo mundo pode acompanhar toda e qualquer transação com Bitcoin. Porém, tem um detalhe. Talvez alguns aqui já tenham escutado que o Bitcoin é anônimo.
E não é bem anônimo, é pseudônimo, porque é o seguinte: se você começar a transacionar com Bitcoin, você vai ter uma carteira digital, e aí você vai ter um número da sua carteira. O que fica registrado no blockchain é o número da carteira que está transferindo e o número da carteira que está recebendo. Só que no blockchain não há nenhum registro pessoal. Não aparece nome de ninguém. Só o endereço da carteira. Porém, se você, por exemplo, se você comprar bitcoins através de uma corretora, hoje essas corretoras são obrigadas a identificar o usuário. Então, lá no blockchain vai continuar não constando nome de ninguém, mas vai ter o endereço da carteira digital. E se essa carteira foi criada através de uma corretora, essa corretora ela teve que identificar o usuário. Então, quando a polícia começa, e não só a polícia, a Receita Federal, começa a rastrear, se você perguntar, é possível rastrear? É possível. Não é uma tarefa fácil, porque inicialmente não há a identificação de ninguém. Mas existem meios externos que podem levar a polícia ou a Receita Federal a descobrir quem é o dono daquela carteira. E na hora que eu descobrir quem é o dono da carteira, eu vou ter acesso a todo o histórico de transações. Todo o histórico. Porque fica tudo registrado no blockchain. Ficou claro isso? Pessoal, posso fazer uma pergunta? Pode. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma conta em uma corretora e tenho uma carteira. Mas a partir do momento que eu faço a transação da corretora para essa carteira e eu faço, por exemplo, mais duas carteiras que não têm vínculo com a corretora. Então, eu transaciono dessa carteira que tem junto à corretora, mas eu faço transação depois para outra carteira que não tem vínculo com a corretora inicialmente. A Receita Federal consegue, mesmo eu não fazendo transações da corretora para essa carteira que eu nunca fiz transação? Nessa que nunca fez transação, não, mas o problema é o início, né? Você concorda? Que você já começou com uma identificação de uma carteira que estava vinculada a uma corretora, certo? Exato. Aí ela consegue rastrear até aquele ponto. E aí começa outro tipo de investigação, você concorda? Porque, na verdade, não dá para depender só da informação que está no. Porque no blog, no livro Razão, se eu só mostrar o que é um livro Razão, até aproveitando a pergunta da Geise. Então, mesmo quem não transaciona com Bitcoin pode ter acesso a esse livro Razão? Pode. Existem sites que é o que a gente chama de explorador de blocos. Dá para você saber, eu até coloquei um aqui, ó. Tá aqui, ó. Um explorador de bloco. Olha como é que funciona. É uma pesquisa, ó. Isso aqui é o endereço de uma carteira de Bitcoin. Aí eu peguei o endereço da carteira. Aí eu entro num site e esse blockchain.com, ele é um explorador de blocos. Você cola o endereço da carteira. Aí o que ele mostra? Primeiro, ele mostra que o saldo em Bitcoin, essa carteira aqui, no dia que eu consultei, o saldo era 0. Mas olha aqui o que aconteceu. Ele já diz aqui, ó, nessa carteira foram feitas 2 transações. Aí ele recebeu um determinado, ó, aqui ele já está registrando, ó, de para. Então ele pegou uma quantia de bitcoins e mandou para 2 carteiras diferentes. Ele dividiu o saldo para 2 carteiras. Ele zerou o saldo que ele tinha, encaminhando para essas 2 carteiras. Mostra aqui quem é o dono da carteira? Não. Não há identificação de quem é o dono da carteira. Mas existem meios externos
que a polícia pode utilizar para tentar cruzar os dados, para tentar identificar quem é o dono dessa carteira. Não é uma tarefa simples, mas é possível. Essa história de que Bitcoin não dá para ser rastreado não é bem assim. Dá para rastrear. Não é simples, mas dá. E só um detalhe. Vamos supor que eu descubra quem é o dono dessa carteira. A partir do momento que eu descobri quem é o dono da carteira, eu tenho acesso a todos os registros que foram feitos naquela carteira. Porque tudo que vai para o blockchain não se apaga mais. As transações que vão para o blockchain, elas são permanentes. Então, eu tenho todo o histórico de entrada e saída daquela carteira. E aí, uma das coisas que também podem ser analisadas é o endereço IP da máquina, enfim, tem uma série de informações extras que podem ser utilizadas para tentar descobrir quem é o dono daquela carteira digital. Todo mundo entendeu até aqui? Só para a gente complementar e avançar, a criptografia que essas criptomoedas utilizam é uma criptografia assimétrica. E nós já estudamos isso aqui anteriormente. Se a criptografia é assimétrica, quantas chaves existem aqui? 2. A chave pública e a chave privada. Existe a chave pública e existe a chave privada. Ok? Detalhe: você só transfere valores de bitcoins de uma carteira para outra se você usar a sua chave privada. E aí, se você for no Google e fizer pesquisas, vão ter muitos casos de pessoas que simplesmente perderam a chave privada. Pessoal, perder a chave privada significa dizer que já era. Não tem mais o que fazer. Existem pessoas que já perderam milhões porque perderam a chave. Entenda, a moeda vai deixar de existir? Não. A moeda não vai deixar de existir. Se você tinha um saldo, sei lá, você tinha um saldo lá de 3 bitcoins na sua carteira. Aí você perdeu a chave privada. O que acontece? Você consulta o seu saldo, você tem acesso ao número da sua carteira, você consegue verificar o saldo, você não consegue fazer mais a transferência de posse. Você não consegue transferir isso para ninguém, porque eu só transfiro de uma carteira para outra se eu assinar digitalmente. Para isso, eu tenho que usar a chave privada. Resumindo, perdendo a chave privada, você perde o controle sobre a criptomoeda. E, consequentemente, você perde aquela quantia. Ela continua existindo, está registrado no livro Razão, mas você não faz mais nada com aquele saldo. Esse é o problema. E até um caso, tem vários, né? Tem vários casos. O cara tinha um americano, tinha um HD externo, e ele tinha a chave privada dele gravada nesse HD externo. Aí, a mulher dele mandou fazer uma faxina na casa dele. E aí, quem estava fazendo a faxina na casa dele jogou o HD externo fora. Esse cara ficou desesperado, porque jogaram a chave privada. Resumindo, ele saiu procurando nos lixões. Tem até a história dele, eu nem lembro se ele encontrou o HD ou não. O certo é desesperador, porque perdeu a chave privada, já era. Não tem mais o que fazer.
Não. O sistema não reabsorve a criptomoeda perdida de forma alguma. Ela não vai deixar. A criptomoeda não deixa de existir. Né? Não deixa de existir. Ela está lá. Só que você não faz mais nada com ela, você não transfere, você não faz nada. Mas o saldo continua lá. O Marcelo aí, revirou o lixão por muito tempo e não recuperou o HD. Mas é desesperador um negócio desse, né? Certo? Então, essa quantia não faz mais nada com ela. Outra coisa que a gente vai ter que usar, e a gente usa muito em criptomoeda, é a função hash, que também já estudamos anteriormente. Aí eu vou mostrar depois em detalhe onde é que o hash vai ser envolvido, ok? Mas Professor, o hash aqui tem um papel fundamental, pode falar. desculpa, professor, é porque realmente estou com bem. Não é nem a dúvida, é curioso. Mas, então, nesse sistema, quando se perde a titularidade, ou melhor, é porque vira meio que uma coisa ao portador, né? Quem for o portador vira tipo um título ao portador, certo? Se eu tenho, se eu sou o portador da chave privada, a coisa não é relacionada a mim, é relacionada a quem porta a chave privada. Então, quem porta a chave privada, pum, é, entre aspas, o dono da carteira. Ou seja, a carteira não tem dono. Ela é controlada por quem tem a chave privada, no caso, né? Então, se ninguém tem Exatamente. a chave privada dentro desse sistema de blockchain, vira dinheiro morto. Exatamente. A E, conclusão e seria eu vou. essa? Exatamente. Vou aproveitar a sua colocação e vou te dizer um outro caso. É muito comum ter o que a gente chama de carteira digital custodiada. O que é isso? Você cria uma carteira digital numa corretora de criptomoeda. Aí a corretora, ela guarda para você a chave privada em seu nome. Qual é o problema disso? Que, embora essas corretoras sejam muito seguras, já tivemos vários casos dessas corretoras serem invadidas. Resumindo, perdendo a chave privada, você perde toda a quantia. Ou seja, memorizar e torcer para não ter Alzheimer, né? Porque, vocês entenderam, né? Se a minha chave privada está custodiada pela corretora, Sim. qualquer problema que a corretora tiver, que alguém tiver acesso à chave privada, eu perdi a minha quantia. Fora que ela também é obrigada a prestar como se fosse um sigilo bancário, né, com relação a essa chave privada para as Porque todo mundo aí, autoridades. no caso das corretoras, você tem que ter a identificação do usuário. Mas no blockchain não fica o registro. Fica Entendi. só o endereço da carteira. Mas esse endereço da carteira está relacionado a uma corretora que tem a identificação do usuário. Obrigado, professora. Entendeu? Era essa Quando, dúvida. quando é feito por corretora, é isso que acontece. Certo? Pode falar. Desculpa, uma dúvida, porque assim, esse banco, entre aspas, não tem proprietário, né? Tipo assim, está nas nuvens. Você fala do blockchain? Eu falo da criptomoeda, onde ficam as criptomoedas, né? Certo. Então, se elas estão lá, assim como fica perdido, entre aspas, o dinheiro lá, de repente, se uma sumir também, tipo, podem fazer o sequestro do dinheiro de todo mundo. Tipo aqueles bancos que roubavam antigamente, né? Não podem fazer isso. Você só mexe nas criptomoedas se você tiver a chave. Sem a Mas chave é impossível. quem criou não tem como decifrar essas chaves? Não. Porque ela é criada por carteira. Você pode instalar um software no seu celular
existe para vender um dispositivo de hardware que você compra para armazenar suas chaves. A gente vai estudar isso aí. Tem carteira quente, carteira fria, quando ela fica conectada à internet, quando ela não fica conectada à internet. Só para você ter uma ideia, dá para ter carteira em papel. Você pode anotar, você pode gerar um código, que é a sua chave pública e sua chave privada, você pode imprimir e tê-la em papel. É um código, é uma sequência de letras e números. Sem aquele código, você não faz nada. Você não faz, você não. Só tecnicamente, e o Jonathan tocou bem nesse ponto, só quem tem criptomoeda é quem tem a chave. Se eu não tenho a chave, eu não tenho criptomoeda. É por isso que há essa crítica de você ter uma carteira custodiada na corretora. Porque se as suas criptomoedas estão de posse da corretora, qualquer problema que a corretora tiver, você perde seu dinheiro. Porque não é você que tem a moeda, a chave está com a corretora. Então, é por isso que você pode, e esse é o ideal, é que o próprio usuário seja o responsável por cuidar da chave privada. E aí tem várias formas, aí a gente vai já chegar nessa. Não, talvez não na aula de hoje, na próxima aula a gente vai entender melhor isso aí, certo? Obrigada. Agora, quais são as criptomoedas existentes? Existem muitas criptomoedas. É claro que a mais conhecida, e não só a mais conhecida, como a de maior valor de mercado, é o Bitcoin. É a criptomoeda de maior valor de mercado. Só que existem muitas criptomoedas. Aí vem aqui, ó, Ethereum, tem a Litecoin, Bitcoin Cash, cuidado, tem o Bitcoin. Bitcoin Cash é outra criptomoeda, tem outro valor de mercado completamente diferente. Aí tem Cardano, Solana, Polkadot, Dogecoin, existem muitas. Cada um tem propósitos diferentes, cada um tem características próprias, valor de mercado. Agora, sem dúvida nenhuma, a de maior valor de mercado é o Bitcoin e, em segundo lugar, o Ethereum, que é a criptomoeda Ether. É a segunda criptomoeda mais valiosa do mercado. E a diferença dela para o Bitcoin é gigantesca, o valor de mercado, certo? Do Ether para o Bitcoin. O Bitcoin é disparado a criptomoeda de maior valor de mercado. Aí vamos avançar um pouquinho mais. Pode aparecer numa prova o termo altcoin. Sabe o que é altcoin? Qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. Como assim? Tudo que não for Bitcoin é altcoin. Então, a Ethereum, a Litecoin, o Bitcoin Cash, o Cardano, Solana, Polkadot, Dogecoin, tudo isso são altcoins, são moedas, ou melhor, são criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Então, só não é altcoin o próprio Bitcoin. As outras são todas classificadas como altcoins. Nós já tivemos questão de prova, porque eu acabei não selecionando essa questão aqui, mas nós já tivemos questão de prova dizendo assim, assinale a alternativa que não representa altcoin. Aí tinha lá vários nomes, inclusive Bitcoin. E o Bitcoin é a única que não seria altcoin. Porque Dogecoin, Cardano, Solana, Ethereum, tudo é altcoin. São todas criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo?
Quando é que surgiu o Bitcoin? Quando? Em 2008. Quem é que criou o Bitcoin? Satoshi Nakamoto. Quem é o Satoshi Nakamoto? Só Deus sabe. Ninguém sabe quem é. É uma pessoa? É uma empresa? É um grupo? O que é o Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Muito provavelmente ele nunca revelou a sua identidade, porque, pessoal, nós estamos falando aqui de um sistema financeiro que veio para tomar mercado de uma parcela que envolve muito dinheiro e que está tirando do sistema financeiro tradicional. Então, ele nunca revelou, ele ou sabe lá quem, né? Se foi uma empresa, se foi um grupo, ninguém sabe. Mas, para efeito histórico, quem criou o Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto. Foi criado em 2008 e ele se tornou operacional a partir de 2009. Em 2009 vieram as primeiras transações envolvendo bitcoins. Numa rede descentralizada, não envolve intermediário, as transações ocorrem diretamente entre os usuários. Eu tenho um saldo em Bitcoin, eu passo diretamente para você. Não existe um banco, não existe uma autoridade central, por isso é descentralizado. Então, e outra coisa, e para a prova isso também se torna importante, o Bitcoin tem sua oferta limitada. O Bitcoin está limitado a 21 milhões de unidades. Toda criptomoeda é limitada? Não, tem criptomoeda que não tem limite, não tem oferta limitada, mas o Bitcoin é limitado. Então, muita gente trata o Bitcoin como sendo o ouro das criptomoedas, né? Então, a oferta do Bitcoin está limitada no máximo 21 milhões de unidades. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Depois a gente vai entender como é que essas moedas são criadas. Oi? Queria só perguntar ao senhor o seguinte: hoje em dia a gente tem as moedas atreladas ao mundo real, né, que somos chamadas de RWA. Já temos moedas hoje atreladas ao ouro e à prata, que no caso tem o nome de PEX Gold, tem outras também, Ether Gold, que tem a valorização de acordo com o ouro. Eu venho percebido que muita gente tem comprado essa moeda atrelada ao ouro por causa da valorização do ouro nesses últimos anos, principalmente agora. O senhor acha confiável comprar esse tipo de moeda para se resguardar durante a blockchain desse tipo de repente, catástrofe que pode acontecer economicamente? Cara, é sempre muito. A sua pergunta é complexa de responder. Deixa eu só aproveitar, porque para a prova, geralmente, se ele quiser cobrar esse tipo de questão, ele vai chamar de stablecoin, viu? O que seria uma stablecoin? É uma criptomoeda ela tem lastro com uma moeda ou com uma moeda fiduciária, né? Então, essas criptomoedas que são lastreadas, elas são chamadas de stablecoins. Qual é a principal característica dela? Não que ela não possa oscilar, mas essa variação ela é bem menor, né? Ela é bem menor, principalmente quando é atrelada ao ouro. Agora, essa questão de ser confiável ou não é um mercado muito complexo. É como o Bitcoin, né? O Bitcoin, agora, não há dúvida que o Bitcoin é muito mais volátil do que uma stablecoin, que é lastreada, né? Então, ela tem uma certa estabilidade, embora também eu confesso que é uma pergunta que depende muito, viu? Tem que ser avaliado, assim, quem for investir nesse mundo tem que ter
consciência de que tem que realmente estudar muito, tá certo? Porque é um mercado muito complexo. E aí, assim, o que normalmente acontece é assim, até é uma dica que muita gente já utiliza, né? É muito perigoso você colocar tudo numa coisa só. Geralmente você faz uma distribuição. Eu acho que também investir nessas stablecoins também é válido, desde que seja algo muito bem distribuído, né? Eu, particularmente, eu gosto mais de Bitcoin. Eu já tenho, né? Eu costumo fazer alguns investimentos também no Ethereum. Mas, assim, o ideal é sair distribuindo um pouco. Agora, não é um mercado simples. Não é. Eu vou já ler aqui a mensagem aqui. Deixa eu só avançar um pouquinho mais aqui. Não sei se todo mundo aqui tem essa noção do valor do Bitcoin, né? Isso muda a todo momento. Se a gente for olhar quanto é que está valendo agora o Bitcoin, já é um valor diferente desse. Essa tela aqui, eu capturei, ó, ontem, 14 de janeiro. Aqui é o seguinte: quanto é que está valendo hoje um Bitcoin? Ou melhor, hoje não, ontem, R$ 523.263,47. Um Bitcoin. Se a gente avaliar no último ano, olha aqui a desvalorização no último ano. Ó. E outra, se a gente pegar no dia 14 de julho de 2025, o valor estava em 673.523,47. Isso em 14 de julho de 2025. Ontem já estava 523.263,47. Existe todo um movimento de mercado, como o próprio gráfico mostra aqui. Quem é muito emocionado não dá para entrar nesse mundo, porque ou se desespera muito rápido e vende no momento que não é para vender, ou compra no momento errado. Assim como o mercado financeiro, se você não tiver se você não tiver um bom equilíbrio emocional, a chance de você perder dinheiro aqui é gigantesca. Que compra no momento errado, vende no momento errado, se desespera muito rápido, né? Porque não é fácil, não é um mercado simples. Agora, alguém tem ideia de quanto é que valia o Bitcoin em 2021? Fosse chutar em um valor, quanto é que estava valendo o Bitcoin em 2021? 30 mil? Não, estava um pouco acima de 200 mil em 2021. Hoje já está 523 mil, já esteve em 673. E a tendência é subir. Depois eu vou explicar um fenômeno, um processo chamado halving, que é relacionado a criptomineradores, que influencia nesse preço. E esse halving ele ocorre a cada 4 anos, em média. Eu vou explicar isso aqui ainda. Isso tem uma influência gigantesca no preço, na cotação, né, do Bitcoin. Então, assim, é um mercado muito volátil, mas que tem aí indícios de um aumento ainda expressivo. Né, expressivo. Tem um marco histórico muito importante no Bitcoin. A primeira transação, né, assim, de troca foi um programador, um americano, que comprou 2 pizzas grandes e pagou 10 mil bitcoins por essas 2 pizzas. Isso lá em 2009. Já pensou aí por quanto é que essas 2 pizzas estão valendo hoje?
10.000 bitcoins por 2 pizzas. Então, é um mercado que promete bastante ainda, mas tem que saber o momento certo. E essa é a grande dificuldade, né? É saber comprar e saber vender. Aí, só um detalhe. Como é que eu faço para investir em Bitcoin? Quer dizer que eu preciso comprar um Bitcoin? Não. Se você quiser investir hoje R$ 50, sem nenhum problema. Porque, na verdade, você não vai comprar Bitcoin, você vai comprar Satoshi. O que é o Satoshi? É a menor unidade do Bitcoin. É a menor unidade. Ele equivale a zero, são 8 casas decimais, ó, 0,00000000001. São 8 casas decimais. É a menor unidade do Bitcoin, é o Satoshi. E aí, para a prova, quantos Satoshis equivale a um Bitcoin? 100 milhões. 100 milhões de Satoshis equivale a um Bitcoin. Ok? E aí você pode investir pequenos valores, comprando frações de Bitcoin, que são chamados de Satoshis. Dessa parte, alguém tem alguma dúvida? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Na próxima aula, nós vamos concluir isso aqui. Próxima aula, eu vou explicar detalhadamente como é que funciona o blockchain. O material já tem aí, esse material de hoje já tem alguns pontos. Vamos falar o que é mineração em Bitcoin, o que são mineradores. Tem muita coisa interessante ainda para a gente falar. Dessa parte, a gente conclui esse assunto na próxima aula. Então, nesse ponto, a gente entendeu o que é criptomoeda, as principais características, né? Moeda digital, descentralizada, usa rede blockchain, e a questão do Bitcoin aí, uma moeda limitada a 21 milhões de unidades e que você pode comprar frações chamadas de satoshis. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certinho? Tudo certo, né? Pronto. Estava só olhando aqui, porque alguém tinha mandado uma mensagem aqui, mas não era aqui no chat, não. Professor, a crescente regulamentação dessas moedas não tende a acabar com as características de serem descentralizadas? Assim, a grande questão da regulamentação é a questão da identificação, né? O que o governo quer aí é cobrar imposto, né? Agora, ela não vai deixar de ser descentralizada, por quê? Porque quando eu fizer transferências, eu não dependo de banco, eu não dependo de um intermediário. A transferência é direta entre os usuários. É por isso que ela não vai perder a característica de ser descentralizada. O que o governo está tentando desesperadamente é identificar as pessoas que estão trabalhando que estão investindo em criptomoeda. É a identificação dos usuários, o que também não é uma tarefa fácil, mas é possível. E aí, mas perder a descentralização não por quê? Porque as transações ocorrem entre os usuários de forma direta. Agora fica tudo registrado no blockchain. E esse registro ele é imutável, né? Depois que grava algo no blockchain, ninguém apaga mais. Viu? E aí na próxima aula a gente vai entender por que quando eu gravo algo no blockchain é impossível alguém ir lá e apagar, porque existe toda uma tecnologia associada ao blockchain que torna esse blockchain imutável.
Gravou, ninguém mexe mais. Então, fica lá todo o histórico dessas transações. Tranquilo? Combinado? Então, fechamos aqui. Deixa eu terminar aqui a gravação.